Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui na nossa instrução, como é que funciona? É tão importante quanto a gente escolher o tipo de câmera, tipo de lente, o DVR, armazenamento, tão importante quanto tudo isso, é importante também uma boa instalação física do nosso sistema, tá certo? Isso aí a gente vai encontrar bastante no mercado de CFTV, locais onde, primeiro, não foi feito um planejamento de estrutura para CFTV. Dificilmente a gente encontra pessoas preocupadas em, por exemplo, vou construir aqui uma sala comercial e eu vou deixar já os pontos de câmera, ponto de alarme, antes de fazer a obra. Isso aí é muito difícil de acontecer. Então, se a gente tem a opção, a possibilidade de, antes de começar uma edificação, por exemplo, a gente já planejar um sistema de CFTV, um sistema de alarme, um sistema de incêndio, qualquer tipo de coisa que necessite uma estrutura de cabeamento antes dessa obra acontecer, cara, isso vai facilitar em 90% o trabalho do instalador, vai gerar economia para quem é o dono da obra e, lógico, vai gerar qualidade para quem for utilizar aquele ambiente. Então, primeiro, eu cheguei num local, o cara vai construir uma casa e ele precisa de um projeto CFTV. Que tipo de material que eu vou utilizar, que tipo de material que eu vou aconselhar, que eu vou indicar essa pessoa a utilizar dentro do projeto CFTV. Certo? A gente tem, por exemplo, uma obra que está começando e a pessoa ela quer um sistema de CFTV. Qual o material que a gente vai utilizar? São materiais de construção mesmo. São, por exemplo, mangueira corrugada. A gente vai utilizar, pode ser amarela, pode ser a laranja, qualquer for. Sendo uma mangueira corrugada de qualidade e de capacidade para passar todo o cabeamento que a gente vai utilizar, é importante. Por exemplo, não adianta eu colocar uma mangueira de meia polegada, de 3/4, sendo que eu tenho que passar 10 fios lá dentro. Então isso também é importante a gente analisar. Não, eu vou descer aqui, por exemplo, com 20 câmeras, são, sei lá, 10 cabos de rede. Uma mangueira só é pouco, uma mangueira 3/4 é pouco. Então eu preciso de uma mangueira de 1 polegada. Se a mangueira é de 1 polegada, a caixa de passagem tem que ter a entrada para 1 polegada. Ela não pode ter uma entrada 3/4 e uma mangueira de 1 polegada. Então tudo isso, pessoal, a gente tem que ter pelo menos uma base de conhecimento nesse tipo de material, tá certo? Então, uma mangueira corrugada dessa aqui, 3/4, eu consigo passar aqui 4, 5 fios de cabos de rede tranquilo. Então, pessoal, nunca vamos utilizar aí no limite. Então, pessoal, utilizando a mangueira corrugada, é importante lembrar que a gente não pode fazer curva com esse tipo de mangueira. Porque depois que ela está dentro da parede, a gente não vai conseguir abrir para ver onde é que essa mangueira parou, para ver onde é que esse cabeamento parou. Então, se eu chegar lá e fizer uma curva, na hora de passar o meu guia, na hora de passar o cabo, vai dar problema, vai parar aqui, vai entupir a tubulação, você não vai conseguir fazer a instalação, tá certo? Então, utiliza essa mangueira sempre em linha reta. Chegou numa curva, o que a gente vai fazer? Vai utilizar uma caixa de passagem para fazer a curva. Então, coloca a caixa de passagem aqui e segue o caminho para a direção que você precisa, tá ok? A gente tem vários modelos desse tipo de caixa de passagem. Eu quero uma redondinha. Pode ser também. Depende do ambiente. É lá no teto, pode utilizar essa daqui. Outra observação importante, pessoal, é com relação a misturar o tipo de cabeamento. Se o meu cabeamento é CFTV, ele não pode passar energia elétrica junto. Isso vale tanto para alarme, sistema de incêndio, para tudo. Tem que ser separado. Porque a energia elétrica ela gera um campo magnético, uma indução muito grande, que pode causar interferência na nossa qualidade de imagem, certo? De repente, no início pode até não causar, mas o cara trocou a rede dele para 220. Cara, dali para frente suas câmeras vão parar. E se você não projetou uma tubulação separada para dados e para elétrica, você vai ter problema, tá ok? Então sempre separar cabeamento de CFTV, cabeamento de rede, cabeamento de alarme, separado de cabeamento elétrico, tá ok? Não pode utilizar junto, senão vai ter problema, tá certo? Estamos num local lá que não foi projetado um sistema de tubulação, de infraestrutura para CFTV, para alarme, para nada. Só tem cabeamento elétrico, lâmpada, interruptor e só. Como que a gente vai trabalhar num ambiente desse
para fazer uma instalação de CFTV limpa, uma instalação boa, a gente vai ter que trabalhar com os equipamentos sobrepor, que chama, por exemplo, caixa de passagem sobrepor, canaleta, curva, luva, todo esse tipo de equipamento para poder fazer o caminho que a gente necessita. Então a gente precisa fazer o quê? Sempre procurar o mais discreto possível, tá ok? Então vamos levar uma câmera num canto, cara, leva pelo cantinho da parede, sobe. Ah, é muito cabo que vai ter que descer. A gente tem canaletas, pessoal, de vários diâmetros. Por exemplo, essa aqui é uma canaleta bem grossa. Aqui a gente pode trazer, cara, bastante cabos aqui. A gente consegue trazer aqui 20 cabos de rede. Então, tamanho não quer dizer que vai ficar feio, não quer dizer que vai ficar aparente. Uma canaletinha dessa no canto da parede passa despercebido. Então, pessoal, vou instalar um DVR lá, vou instalar 16 câmeras, 10 cabos que vai ter que descer. Não adianta você querer colocar uma canaleta daquelas finas ou colocar 5 canaletas finas. Cara, vai ficar feio. Então, utilize uma canaleta grossa que vai ter a capacidade de trazer todo o seu cabeamento e vai ficar uma instalação limpa, vai ficar uma instalação bonita. Pessoal, aqui a gente tem alguns exemplos de canaleta que a gente pode utilizar nos nossos projetos, tá ok? Por exemplo, vou fazer só um fio que eu preciso passar, então eu posso colocar uma canaletinha, essa mais fininha. Olha, comparada com o dedo aqui, ó. Aqui vai caber no máximo 2 cabos de rede aqui dentro. Ou um cabo coaxial. Então isso aqui é uma canaleta para passar somente isso daí. Não dá para passar mais, senão ela vai ficar saltando a tampa, não vai ficar legal, tá bom? Então esse aqui é um exemplo de uma canaletinha bem fininha. Ela já vem com a dupla face atrás, mas mesmo assim, pessoal, se for usar a canaleta, parafusa ela, coloca pelo menos 3 parafusos aí no tamanho dela, 3 ou 2, para deixar ela fixada na parede, tá bom? Essa já é uma canaleta um pouco mais grossa, então ela tem aqui quase 2 centímetros de largura, então ela cabe ali 2, 3, até 4 cabos de rede, tá bom? Isso você vai dimensionar lá no seu projeto. Se você vai passar mais cabos, procure uma canaleta maior, ok? Essa aqui é só um exemplo. E aqui a gente tem um exemplo de um eletroduto. Esse eletroduto é um eletroduto cinza, ele é indicado mais para áreas externas, né? Ele é da cor cinza, né? E ele é de PVC, tá ok? Ele é indicado para áreas externas, ele pode ficar bastante no tempo, não tem problema. Nesse tipo de tubulação, pessoal, é sempre importante utilizar as braçadeiras, que vai fazer a fixação do eletroduto na parede. Esse eletroduto geralmente ele vem na barra de 3 metros, então pelo menos 3 abraçadeiras no perímetro dele, para não ficar barriga, para ele não ficar torto e tudo mais. Então pelo menos 3 abraçadeiras a gente tem que colocar nesse cara aqui, tá bom? Tem outros eletrodutos brancos, tem preto, tudo vai depender do ambiente que você vai estar fazendo a instalação, tá bom? Essas caixas de passagem funcionam a mesma coisa na questão da tubulação corrugada. Vai fazer uma curva, você pode, claro, utilizar as curvas de PVC também. Coloca uma curvinha lá, uma ou outra, não tem problema. Mas se for muito cabeamento que você vai ter que passar aqui nessa curva, recomenda-se já utilizar uma caixa de passagem. Que é esse tipo de caixinha aqui, ó. Ela tem várias entradas, várias saídas. Você pode adaptar do jeito que você precisar. Então, colocou ela lá no cantinho, entra com a tubulação aqui, sai por aqui, não vai ter problema naquele fio enroscar nessa hora. Porque você vai ter um lugar para você manobrar esse fio. Você vai puxar ele todo para cá e depois vai puxar ele todo para lá. Ou todo para lá, tá ok? Você não vai ficar preso nessa curva. Pessoal, a gente tem também outros artifícios que a gente pode utilizar na hora de prender, de repente, apenas um fio. Colocar uma canaleta para um fio, de repente o cliente não vai aceitar, não vai gostar. Então a gente tem que ter outras opções para apresentar para o cliente, tá certo? Por exemplo, esse prendedor de fio que vem com preguinho, que a gente vê bastante pessoal que instala internet utilizando, é uma opção. De repente é só um fio de rede que você vai ter que levar, a parede do cara é branca. Então você pode colocar um fio branco, prender com esse prendedor, vai ficar discreto, às vezes mais discreto que uma canaleta, tá certo? Temos também a opção, essas buchinhas, bucha grampo, faz a mesma função do preguinho, só que com essa aqui você precisa furar a parede, coloca a buchinha lá, ela vai prender e vai prender o fio. O que a gente precisa observar nesse tipo de material é o tamanho. Aqui, ó,
a gente vê o tamanho dele, beleza, um cabo de rede aqui ele vai ficar preso. Agora, se eu vou passar um cabo um pouco mais grosso e vou querer utilizar isso aqui, ele vai esmagar o fio. Pode danificar, pode romper um par, pode romper uma via e você vai acabar perdendo a fiação que você passou, tá certo? E tanto para o outro lado, se eu for utilizar um prendedor de fio um pouco mais grosso e vou passar um cabo fino dentro, ele não vai prender o fio vai ficar pendurado. Então a gente tem que observar o tamanho correto para o fio correto. Organização da fiação também é importante, pessoal. Não adianta a gente passar lá e deixar fio aparecendo, deixar fio preso, deixar bolo de fio no canto da parede do cliente. A instalação tem que ser limpa, ela tem que fazer parte do ambiente, ela não pode ser destacada. Por isso que a gente tem, olha só, vários tipos de dispositivos, de equipamentos que a gente pode utilizar para fazer com que o CFTV, com que a câmera, ela faça parte do ambiente e não que ela se destaque ao ambiente, tá certo? A maioria dos clientes, por exemplo, sala comercial, shopping, ambientes, restaurantes, eles não podem ter uma coisa que destaque mais do que eles oferecem lá. Poxa, eu chego numa loja de celular, mas o que destaca mais é o CFTV. Entendeu? Você está desfocando o ambiente do cliente. Então, os nossos equipamentos eles têm que casar. Poxa, o cara tem uma parede branca, eu tenho que utilizar um acabamento branco. Ah, não, é uma garagem, que é um ambiente mais escuro, eu posso utilizar um eletroduto cinza, que ele vai ficar de acordo com o ambiente, tá certo? Isso a gente tem que analisar também na hora de fazer o levantamento do material para a instalação. Organizar a fiação. O cliente não quer canaleta aonde vai descer a fiação. Poxa, existem essas espirais que a gente pode prender todo o cabeamento. Fica organizado, fica uma instalação limpa. Mas no ambiente branco? Tem o branco. No ambiente mais escuro? Tem o preto. Ou se não tem necessidade de ser branco, pode ser o preto. Tá ok? Por exemplo, curvinha de canaleta. Vai fazer uma curva com a canaleta? Beleza, pode fazer. Só que coloca o acabamento. Não deixa lá somente cortado, certo? O ideal é colocar o acabamento. Vai emendar uma canaleta na outra, beleza? Temos emenda para canaleta, certo? Tudo que vocês puderem utilizar para fazer uma instalação limpa, uma instalação bonita, façam, porque isso vai ser o diferencial. Para pendurar fio, para pendurar câmera, para deixar as coisas de qualquer jeito, tem muita gente no mercado. Agora, quem faz uma instalação com esse tipo de material, que se preocupa com o ambiente que você está trabalhando, ali não é o seu ambiente, é o ambiente do seu cliente. Então você tem que tratar como se fosse seu. Ninguém quer fio pendurado em casa, ninguém quer bagunça, todo mundo quer uma instalação boa. Então se você faz uma instalação boa, você com certeza vai ganhar credibilidade, vai ganhar uma indicação, certo? Você não vai estar perdendo nada, você vai estar fazendo o seu trabalho bem feito, tá certo? Hoje no mercado existem inúmeras ferramentas, inúmeros dispositivos que a gente pode utilizar para ajudar na instalação de CFTV, instalação de alarme, do que for. Mas a gente tem que ter o conhecimento, então é importante pesquisar, é importante ir lá numa loja e perguntar o que vocês têm de acabamento, que de repente uma coisa que foi lançada recentemente, como essa proteção para câmera dome externa, anti-vandalismo. Você põe uma câmera lá fora do cliente, só que é uma área de risco, é uma área... Muitas pessoas passam, de repente, moradores de rua, então o cliente às vezes fica com medo de pôr uma câmera lá fora. Só que você tem a solução, você conhece a solução. Eu tenho essa proteção que ela vai evitar que a sua câmera seja vandalizada, certo? Então você tendo as ferramentas para argumentar com o cliente, você vai conseguir fazer vendas melhores, vendas maiores e de maior qualidade também. Pessoal, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é na utilização de dupla face. Aquelas que a gente utiliza, aquelas verdinhas, aquelas que tem espuma. Pessoal, não é aconselhado utilizar. Porque aquilo lá, na hora que você põe, beleza, ela vai segurar, ela vai fixar. Só que quanto tempo aquilo vai ficar ali, isso aí vai variar muito do ambiente, do clima. Então, pessoal, se vocês puderem fixar com um parafuso, com bucha, é melhor.
porque vai evitar o transtorno de uma canaleta, de uma câmera, de qualquer coisa cair. E se tem uma coisa que vai causar uma má impressão, é alguma coisa que você coloque que caia, porque já vai dar indícios de uma instalação que foi mal feita, tá ok? Então o que vocês puderem se preocupar com relação à fixação é melhor. Então fixem tudo com parafuso. Ah não, é só uma canaletinha. Põe parafuso, porque de repente daqui 1 mês, 6 meses, dependendo do ambiente, essa canaleta vai cair e o seu fio vai ficar pendurado. Esse tipo de dupla face, ele segura, beleza, ali na hora que você põe, 1 semana, só que dependendo do ambiente, isso aqui não vai durar para sempre. Isso aqui vai durar ali 1 mês, 3 meses ou até menos. E você ter que voltar no cliente para colocar uma canaleta no lugar, você perdeu credibilidade, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro e você perdeu a indicação que esse cliente faria para um amigo, para um parente, para um conhecido. Porque, poxa, uma canaleta caiu no meio da minha loja ou no meio do meu shopping, entende? Então sempre se preocupe, pessoal, com relação ao acabamento do sistema.